Que bom ter você aqui, fazendo companhia nessa leitura do livro Carreira Saudável. Bem-vindos, bem-vindas, vocês estão no 7 Minutos Diário. A pauta, relação com o mundo do trabalho. Tema de hoje, Carreira Saudável, que a gente está fazendo a leitura do livro Carreira Saudável, página 23. Nosso foco aqui, promover reflexões para que tenhamos um outro olhar perante a nossa carreira. E lá estava eu na página 23, se você perdeu a leitura anterior, tá tudo organizadinho no canal do YouTube. Para não perder as outras, assina, deixa o sininho, porque a gente tem aí conteúdo diário. Lembrando que na quinta-feira a gente tem o podcast Carreiras em Tendência, segunda temporada, baseado no livro Histórias que Transformam. 20 histórias de pessoas que têm carreiras incrivelmente saudáveis. Eu vou deixar também aqui, junto com o link do Carreira Saudável, o link do Histórias que Transformam, os dois disponíveis nas melhores livrarias, talvez nas maiores também, e na Amazon, nosso grande parceiro de distribuição dessas duas obras. Vou te convidar também para fazer parte do nosso grupo no WhatsApp Carreira Saudável. Então, nele, a gente tem um jeitinho de estar próximo, não só nesses 7 minutos matinais. Mas vamos lá. Estou falando aqui do início da minha carreira, falando sobre escolhas, sobre essa questão de que carreira é um caminho que começou lá atrás e que o que estamos colhendo hoje é fruto dessas escolhas que fizemos lá atrás. A introdução do livro conta um pouquinho das escolhas que eu fiz. Então, tá lá, passamos do tópico Office Girl, recebi esse convite para ir para a mesa de operação e começa aqui no final dizendo que sim, falei um sim, como tudo na vida, segui o fluxo, prosperei. Aos 18 anos já estava comprando meu apartamento e indo morar sozinha. Comprei meu carro e tudo que alguém na minha idade podia sonhar naquela época. Gente, para mim era muito fixo. Eu queria comprar um carro aos 18 anos, eu queria morar sozinha. E aí eu engatei, fui atrás desse sonho. Para mim era muito importante. E não no capítulo de introdução, mas vocês vão ver que a gente tem um capítulo só para falar de visão de futuro. Então a nossa realidade, a nossa vida começa a acontecer nos nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos guiam as nossas ações, nossas escolhas. Então lá estava eu com 18 anos, eu tive um Uno vermelho, um Uno usado vermelho. Eu comprei numa concessionária Fiat, que chamava acho que Fiore, lá no Ipiranga. Eu lembro a alegria de buscar aquele carro. Eu lembro o juízo do meu pai de ter ido buscar comigo. Quando meus pais se separaram, eu fiquei morando com a minha mãe, mas eu lembro que meu pai foi buscar esse carro comigo. E no dia seguinte, eu tive o despautério de querer ir trabalhar de carro. Pensa bem, não pensa bem. Eu recém-habilitada, peguei o carro numa noite, demorei pra caramba pra chegar em casa, porque eu me perdi a beça. Não tinha o Waze, gente, eu não tinha Garmin, eu não tinha um GPS. Eu ficava tentando me organizar na minha cabeça, a cabeça de quem andava de ônibus de metrô, ou com outro alguém dirigindo, sair do Ipiranga pra chegar em Santana, onde eu morava. Eu sei que eu cheguei muito tarde, ok, mas você acha que eu acordei e fiz o quê? Fui trabalhar de carro, saí de Santana até o centro da cidade, fui dirigindo. É claro que cheguei atrasada, quase matei minha mãe do coração, porque eu me atrasei. Ah, e detalhe, não tinha celular. Gente, não tinha Waze, não tinha celular. Eu, recém-habilitada, primeiro dia com o carro, no meio da 23 de maio, com medo de ladeira, medo de trocar de faixa. Então tinha momentos que eu tinha que virar para a direita e não virava, porque aquele medo. Enfim, é só para falar que faz parte essas questões. Eu vou lendo aqui, as coisas vão aparecendo na minha cabeça. Bom, vamos lá. A minha mãe começou a finalmente enxergar que eu não era a menininha frágil do conto que ela mesma inventou, mas tinha a força de uma heroína ou de uma vilã. Vamos lá. E foi ali, na mesa de operações, que eu adquiri não apenas o conhecimento do mercado financeiro, mas muito mais. Como liderar um mercado dominado por homens. Quais são os macetes do mundo de negócios? Seus segredos. Com o meu jeitinho, fui descobrindo as respostas de que precisava para todas as perguntas que surgiam para mim. Gente, curiosidade é uma característica que eu tenho arraigada no meu ser. E fui aprendendo cada vez mais,
incorporando todo o conhecimento possível. É essencial que nós, como seres humanos, possamos compreender que todo passo, cada situação que vivenciamos, nos leva ao caminho que devemos seguir. Então foi um período muito rico. Eu estou falando aqui de alguém com 18 anos, que já tinha carro, já morava sozinha. Portanto, eu tive aí a sorte, a oportunidade de aprender a ganhar dinheiro muito cedo, e num contraste. Por isso que eu falo, é do contraste que a gente cresce. Lembra? Colégio de Freira, Colégio Luísa de Marilac, Irmãs Vicentinas, mamãe super protetora. Começo nesse universo como office girl. Aí sou promovida para mesa de operações. Um monte de homens. Costumo dizer que a minha iniciação sexual começou na mesa de operação. Mas não levem isso para um lado físico. Mas é porque eu ouvia tanta besteira, coisa que eu nunca tinha ouvido, não sabia nem o que era. E aí eu fui entendendo como tudo aquilo funcionava. Então eu cresci, sim, eu falo assim, não é do céu ao inferno, é do colégio de freira para o mercado financeiro. Nesse espaço eu tive que ocupar com aprendizado, aprender a lidar com aquelas situações. E cresci muito, 18, 19, 20, e aí depois vou deixar vocês curiosos, porque eu vou contar o que aconteceu depois. É claro que eu não fiquei para sempre no mercado financeiro. A minha brilhante carreira, o que eu mais sabia fazer, a minha grande expertise é operações CC5 no mercado financeiro. Ao entrar o RV, a gente já sabia que muito ia mudar. E quando o Fernando Henrique implementou o Plano Real, aí a gente entendeu o que seria o fim de tudo que a gente conhecia sobre aquele mercado. Não é só uma inteligência artificial, não é só uma tecnologia que extingue uma carreira. Então, acho que o nosso episódio de hoje é um pouco dessa reflexão. Estou terminando aqui na página 24. Na nossa próxima conversa, a gente começa o tópico que chama O Dia em que Tudo Muda. Mas enquanto esse dia não chega, vou finalizando aqui agradecendo a sua companhia, a sua presença em mais esses 7 minutos. E vou terminar aqui fazendo votos que você faça excelentes escolhas no dia de hoje, pois os seus resultados dependerão dela. Até amanhã.